Amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos neste dia. Gostaria de ler, irmãos, o Salmo de número 133, que nos diz assim: Ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos! É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Queridos, com base nesse texto, queremos trazer uma reflexão a respeito do tema a união fraternal. A ocasião para esse Salmo de Davi é desconhecida. Entretanto, nos traz uma lição muito preciosa sobre a união fraternal, o que seria, sem dúvida, muito útil aos filhos de Davi, que eram adversários entre si. Por exemplo, Absalão assassinou Amnon, conforme nos relata o segundo livro de Samuel, capítulo 13, versos de 28 até 33. Absalão tentou usurpar o direito de Salomão ao trono, conforme nos relata o primeiro livro de Reis, capítulo 1, versos de 5 até o verso de número 53. Um resumo, irmãos, da apreciação desse salmo consistia no seguinte: o versículo de número 1 nos fala e louva a união fraternal. A segunda parte, que corresponde aos versículos 2 e 3, trazem a imagem desta união na visão do salmista. A primeira parte, ele fala sobre o óleo sobre a cabeça de Arão. E na segunda parte, o verso de número 3, ele fala sobre o orvalho sobre os montes de Sião. Vamos analisar esse texto, irmãos, versículo a versículo, para que a gente possa extrair 3 lições a respeito desta união fraternal. O versículo 1 nos diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O termo irmãos e acrescido de vivam em união, aqui registrado, reflete a todos aqueles cuja linhagem pode ser vinculada a Abraão, a Isaque e Jacó. A união nacional pode estar na superfície, mas o alicerce tem que ser a união espiritual. Essa deveria ser a ênfase aqui, pois esses cânticos eram entoados pelos peregrinos judeus que viajavam para as 3 grandes festas. Essa é a união que também deve fortalecer a igreja. O verso 2 nos traz o seguinte texto: é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. O termo óleo que desce sobre a barba provavelmente refere-se à união de Arão como sumo sacerdote da nação, conforme verificamos em Êxodo capítulo 29, verso 7, e no capítulo 30 e o verso também de número 30. O que demonstraria alta prioridade para as ricas bênçãos espirituais. O verso 3 nos diz: como o orvalho do Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O termo orvalho do Hermon
O Monte Hermon, queridos, era uma elevação de 2.800 metros no extremo norte da Palestina. Era responsável pela maior parte do volume de água do Rio Jordão, por causa de sua neve derretida. Essa expressão pode estar se referindo ao suprimento de água ao Jordão, ou de modo figurado ao habitual orvalho do Hermon, sendo hipoteticamente transportado para Sião. E finalmente, para concluir, de qualquer maneira, a expressão aqui apresenta uma nova bênção material como prioridade secundária. Ali parece referir-se a Sião, a vida para sempre, conforme também está lá em Salmo, no capítulo 21, versos de 4 até o verso de número 6, que fala sobre a longevidade. Irmãos, que nestes momentos difíceis possamos estar unidos pelos laços de Cristo e orando por nossa nação e por todo o mundo, principalmente num momento como este, que sabemos que já temos mais de 300.000 mortos no mundo inteiro por esse vírus. Que nós possamos orar por este mundo no estado em que se encontra, pedindo a bênção de Deus para toda a população. Que essa seja a nossa oração. Que o Senhor nos abençoe, queridos. Amém.